Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. Vamos seguir aqui. A gente já tá nos últimos dias, né? Hoje e amanhã. Hoje, terça-feira, dia 10 de setembro. E nós vamos seguir aqui com mais 2 capítulos do finalzinho do livro do profeta Ezequiel. Hoje a gente vai ler 44 e 45 de Ezequiel. Vamos seguir aqui então. Capítulo 44 de Ezequiel. Depois o homem me trouxe de volta para a porta externa do santuário, que dava para o lado leste, e ela estava trancada. O Senhor me disse: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela. Deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. O príncipe é o único que poderá entrar e sentar-se ali para comer na presença do Senhor. Ele entrará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Então o homem levou-me até a frente do templo, passando pela porta norte. Olhei e vi a glória do Senhor enchendo o templo do Senhor, e prostrei-me com o rosto em terra. E o Senhor me disse: Filho do homem, preste atenção, olhe e ouça atentamente tudo o que eu disser acerca de todos os regulamentos relacionados com o templo do Senhor. Preste atenção à entrada do templo e a todas as saídas do santuário. Diga à rebelde nação de Israel: assim diz o soberano Senhor: já bastam suas práticas repugnantes, ó nação de Israel. Além de todas as suas outras práticas repugnantes, vocês trouxeram estrangeiros incircuncisos no coração e na carne para dentro do meu santuário, profanando o meu templo enquanto me ofereciam comida, gordura e sangue. E assim vocês romperam a minha aliança. Em vez de cumprirem seu dever quanto às minhas coisas sagradas, vocês encarregaram outros do meu santuário. Assim diz o soberano Senhor: nenhum estrangeiro incircunciso no coração e na carne entrará no meu santuário, tampouco os estrangeiros que vivem entre os israelitas. Os levitas que tanto se distanciaram de mim, quando Israel se desviou e que vaguearam para longe de mim, indo atrás de seus ídolos, sofrerão as consequências de sua iniquidade. Poderão servir no meu santuário como encarregados das portas do templo, e também farão um serviço nele. Poderão matar os animais do holocausto e outros sacrifícios em lugar do povo, e apresentar-se diante do povo e servi-lo. Mas, porque os serviram na presença de seus ídolos e fizeram a nação de Israel cair em pecado, jurei de mão erguida que eles sofrerão as consequências de sua iniquidade. Palavra do soberano Senhor. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas e das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha de suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Mas os sacerdotes levitas, descendentes de Zadok, que fielmente executaram os deveres do meu santuário quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximarão para ministrar diante de mim. Eles estarão diante de mim para oferecer sacrifícios de gordura e de sangue. Palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Quando entrarem pelas portas do pátio interno, estejam vestindo roupas de linho, não usem nenhuma veste de lã enquanto estiverem ministrando junto às portas do pátio interno ou dentro do templo. Usarão turbantes de linho na cabeça e calções de linho na cintura. Não vestirão nada que os faça transpirar. Quando saírem para o pátio externo onde ficam o povo, tirarão as roupas com que tiverem ministrado e as deixarão nos quartos sagrados, e vestirão outras roupas, para que não consagrem o povo quando estiverem usando as roupas sacerdotais. Não raparão a cabeça, nem deixarão o cabelo comprido, mas o manterão aparado. Nenhum sacerdote beberá vinho quando entrar no pátio interno. Eles não se casarão com viúva ou divorciada, só poderão casar-se com mulher virgem de ascendência israelita ou com viúva de sacerdote. Eles ensinarão ao meu povo a diferença entre o santo e o comum e lhe mostrarão como fazer distinção entre o puro e o impuro. Em qualquer disputa, os sacerdotes servirão como juízes e a decisão será tomada de acordo com as minhas sentenças. Eles obedecerão às minhas leis
e aos meus decretos com respeito a todas as minhas festas fixas, e manterão santos os meus sábados. O sacerdote não se contaminará por aproximar-se do cadáver de alguém. No entanto, ele poderá contaminar-se se o morto for seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão ou sua irmã, desde que esta não tenha marido. Depois de se purificar, esperará 7 dias. No dia em que entrar no pátio interno do santuário para ministrar ali, o sacerdote oferecerá em favor de si mesmo uma oferta pelo pecado. Palavra do soberano Senhor. Eu serei a única herança dada aos sacerdotes. Vocês não lhe darão propriedade alguma em Israel. Eu serei a sua herança. Eles comerão as ofertas de cereal, as ofertas pelo pecado e as ofertas pela culpa. E tudo o que em Israel for consagrado ao Senhor será deles. O melhor de todos os primeiros frutos e de todas as contribuições que vocês fizerem pertencerá aos sacerdotes. Vocês darão a eles a primeira porção de sua refeição de cereal moído, para que haja bênção sobre as suas casas. Os sacerdotes não comerão a carne de aves ou de animais encontrados mortos ou despedaçados por animais selvagens. Capítulo 44 está falando a respeito dos levitas, né? Que tinham a obrigação de se santificarem, mas se desviaram tanto quanto o povo, né? Aliás, eles fizeram o povo se desviar porque não fizeram o que o Senhor havia ordenado. Então, durante muitos séculos, Israel se tornou idólatra, deixou os ensinos do Senhor, porque esses homens que eram da família dos sacerdotes ou da família dos levitas, eles esqueceram dos preceitos e dos ensinos e da maneira de viver que o Senhor havia determinado para Israel. E eles tinham essa obrigação e não fizeram. Mas o Senhor está dizendo que ele continua, né, com essa aliança com eles, mas restringe algumas coisas e coloca outras coisas para serem feitas nesse momento, para que eles continuem servindo ao Senhor como levitas e sacerdotes. 45. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para o terreno aberto. No distrito sagrado, separem um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para suas casas, bem como lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento. Adjacente à porção sagrada, ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste em direção a oeste e no lado leste em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será a sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve ser de 12 gramas. 20 pesos mais 25 pesos mais 15 pesos equivalem a 720 gramas.
Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1 cesto de uma arroba de cada barril de trigo e 1 cesto de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste em 10 potes ou 1 barril, pois 10 potes equivalem a 1 barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho de 200 ovelhas das pastagens, bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano Senhor. Todo o povo da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação em favor da nação de Israel. Assim diz o soberano Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará um novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos 4 cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no 7º dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, no qual vocês comerão pão sem fermento. Naquele dia o príncipe fornecerá um novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, com 1 galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do 7º mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite. Capítulo 45 fala da distribuição das terras novamente, já que eles estão retornando, já que o Senhor está dando um novo templo, já que o Senhor está falando novamente sobre a forma como Israel deveria conduzir a sua vida diante do Senhor e com seus irmãos. Então tem uma nova instrução sobre a distribuição das terras e que cada um permaneça na sua divisão, conforme o Senhor já descreveu na palavra dele. E depois fala sobre as ofertas, que a gente tem a descrição delas lá no livro de Levítico. Então, tudo isso que o Senhor está falando aqui, ele está reiterando, trazendo de volta a lembrança para Israel, para a tribo de Levi, para os sacerdotes, a respeito das leis e das ofertas e de tudo que ele já prescreveu no livro de Levítico. Lá quando Moisés escreveu como eles deveriam sacrificar, para quê, por quê, como, quando. Então, tudo já está descrito. Ele está relembrando o povo a respeito disso. Amém? Amanhã, então, a gente finaliza aqui com o capítulo 46, 47 e 48 de Ezequiel. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima terça-feira aí para vocês. E amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.